E nós aqui, para a gente respeitar esse nosso limite aqui das 22 horas, nós vamos caminhar para as falas finais, para a despedida, saudação de despedida, 3 minutos para cada um. Mais uma tarefa difícil. Agradecer às pessoas que nos acompanharam online. Nós temos mais de 500 pessoas na sala online. Amanhã começaremos no momento correto e conseguiremos ouvir as perguntas de quem está online. A gente agradece muito a companhia. E para finalizar, eu já vou passar agora para o Pedro Barros para poder se despedir. Bom, me despedi reforçando a agenda de integração regional. Nós temos, além do que eu já havia comentado sobre integração financeira, também uma agenda sobre integração energética, né? Vários países, um desafio nosso é que a região tem menos interdependência hoje. Com menos interdependência, somos mais vulneráveis. Então, um mercado sul-americano de energia, que foi o que o presidente Lula propôs à discussão no 30 de maio do ano passado, é fundamental. Então, retomar a discussão sobre integração energética. Outra, muito importante, que ele propôs, foi atualizar a carteira de projetos do Conselho Sul-Americano de Planejamento e Infraestrutura e Planejamento, o COSIPLAN, que estava na Unasul, priorizando a multimodalidade, especialmente nas regiões de fronteira. Essa é outra agenda importante. O Brasil tem 11 estados de fronteira. A produção brasileira avança em direção ao oeste, cada vez mais. Os estados que mais crescem e cujas exportações mais crescem estão na nossa faixa de fronteira. Esse é um ponto importante. Outro, estamos em processo de entrada da Bolívia no Mercosul. A Bolívia é um país que a gente tem 3.400 quilômetros de fronteira. É maior do que a fronteira entre Estados Unidos e México. E a Bolívia, acompanhamos, sofre muito pela sua situação econômica. O embate político que se dá muito porque as exportações de gás da Bolívia, que sustentou as políticas sociais do início do governo Evo Morales, elas despencaram. E despencaram muito pelo Brasil. Por quê? Porque antes, quando foi feito o gasbol, ainda nos anos 90, o gasoduto, os contratos eram de longo prazo. Quando esse contrato de longo prazo acabou, recentemente, já no momento de desintegração, no governo Temer, ele passou a ser renovado por contratos de muito curto prazo. Então, não há novos investimentos. Não é que a Bolívia não tem gás. A Bolívia diminuiu a sua capacidade de ofertar gás. E para a gente ter uma região estável, para estarmos mais seguros, é necessário ter também um mercado estável de energia que permitam os investimentos de longo prazo. E esses devem ser liderados principalmente com o Brasil. Então, a carteira nossa de projetos com a região tem que ser construída e consolidada, inclusive para as nossas interações extra-regionais, para que os projetos financiados por terceiros não ajudem a desintegrar a região, porque a mesma infraestrutura que pode ajudar a integração pode nos desintegrar. Então, esse é um desafio. E o outro, por fim, que não pode ser esquecido, é a dissuasão, recuperar o espaço sul-americano de defesa. O Conselho de Defesa Sul-Americano, que foi instituído junto com a Unasul em 2008, ele precisa ser reconstruído. O Conselho tinha uma escola sul-americana de defesa. Hoje, o que a gente faz? O Brasil paga a maior parte dos custos da Junta Interamericana de Defesa e do Colégio Interamericano de Defesa, para a gente aprender, para os nossos militares aprenderem uma doutrina que não é a nossa, é a doutrina dos Estados Unidos, de segurança multidimensional, que a América Latina tem que cuidar de temas policiais, de imigração e narcotráfico. O nosso risco para a segurança não é esse. Estão nos nossos recursos naturais. E, para isso, a gente precisa de uma doutrina própria e de uma escola própria de defesa, que o Brasil poderia construir. O que o tempo permite é isso, mas uma grande satisfação, e o debate segue amanhã com outros temas tão importantes como o de hoje. Obrigado. Vai. Opa, foi. Muito
Muito obrigada, Pedro, pela participação. Vou pedir para o professor Marcelo Zelo fazer suas considerações finais, focando, professor, nos 2 pontos que o senhor considera aí mais relevantes nesse debate, tá bom? 3 minutinhos. Difícil. Vou fazer 2 citações, então. Uma é a do Yanis Varoufakis, que diz o seguinte: a América, os Estados Unidos, melhor dizendo, não é uma democracia. Os Estados Unidos é uma oligarquia de um único partido. Isso, obviamente, está se referindo a políticas externas, substancialmente a política externa norte-americana, né? Que não varia, que não tem muitas graduações ao longo de décadas. As políticas internas, sim, variam entre democratas e republicanos, mas a geopolítica muito pouco muda. E ela deve piorar bastante com a ascensão de Trump, até mesmo porque ele vai fortalecer a extrema-direita mundial. A outra citação é a seguinte, é a Hegel, que diz que os homens, a única coisa que a história ensina aos homens é que os homens não aprendem nada com a história. É uma citação muito boa. Citação muito boa que me parece ser muito correta. Mas eu creio, e isso é uma deposição de fé, eu creio que o Partido dos Trabalhadores e a diplomacia brasileira estiveram, estão e estarão do lado certo da história. Muito obrigada, professor Marcelo. E agora passar para a professora Mojana, para o seu encerramento, professora. Suas considerações com os 2 pontos principais aí desse debate. Bem, quero agradecer a presença de todas as pessoas aqui, fazer um agradecimento especial aos intérpretes de Libras, que tiveram muito trabalho aqui nessa noite. Eu queria reforçar aqui 2 pontos principais, né, dentro dessa discussão, que o caminho, a discussão em torno da integração no continente africano, ela é parte de um debate de longa duração e de uma disputa de longa duração que vem sendo feita no continente, pelos países do continente, em busca da efetivação da sua independência. Tá? Os países africanos se tornaram independentes politicamente, mas permaneceram economicamente muito dependentes das suas ex-metrópoles. Inclusive, nos países da África Ocidental, essa dependência era fortemente marcada pelo uso do franco CFA. Quer dizer, os países usavam a moeda ainda instituída pelo colonizador francês. E alguns desses países, como no caso do Níger, só conseguiram abandonar de vez esse vínculo por meio de ações extremas agora, né, dos últimos golpes de Estado que aconteceram na África Ocidental. Então, a integração, ela é uma luta por mais autonomia, por efetivação de independência. E é uma luta muito parecida com algo que nós vivemos aqui na América do Sul também. Né? A tentativa, a busca por integração, ela é também parte de um projeto de construção da nossa autonomia internacional. Né? Então, nós precisamos entender essas construções políticas como parte de uma estratégia maior de transformação do mundo. Né? Nós temos um posicionamento não conformista enquanto países que ocupam uma periferia, ou uma semi-periferia, ou uma posição de subalterno, como vocês preferirem. Né? Claro que são construções políticas difíceis e que passam por muitas contradições. Por exemplo, os países africanos, eles tentam construir essa autonomia por meio do reforço, mas a União Africana ainda depende, sobretudo para o seu funcionamento, de 40%, no mínimo, de financiamento externo, financiamento que vem, sobretudo, da Europa e, portanto, dos antigos colonizadores dos países africanos. Né? Então, superar essas questões é parte desse
é difícil, que é tortuoso, né, para chegar a uma situação de autonomia maior. Mas é isso, né? Se fosse fácil, né, todo mundo fazia. E nós, como membros, enfim, eu não sou filiado ao PT, mas como pessoas de esquerda, pessoas progressistas, a gente não só observar a realidade e ver como que a gente se encaixa nela, né? A gente precisa afetar essa realidade e transformar essa realidade para não apenas para nós, mas para a coletividade da população mundial. É isso. Obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, Mojana. Agradecer mais uma vez a Fiore, que participou conosco, Marcelo, Pedro e Mojana, pela participação. Agradecer a todos que nos acompanharam online, a quem nos acompanhou aqui presencialmente também. Os desafios do PT, né? Então, contamos com vocês todos amanhã. O Brasil de hoje e os desafios do PT. Boa